Nas vastas planícies da Ásia Central, onde o vento percorre quilômetros sem encontrar uma única árvore, vive um dos sobreviventes mais antigos do planeta. Um animal que já caminhava pela Terra quando mamutes ainda dominavam o horizonte congelado da Idade do Gelo. O nome dele é Saiga tatarica. Hoje, ele é conhecido como Antílope saiga. Mas sua história começou muito antes das fronteiras, dos impérios e até mesmo da civilização. Durante o Pleistoceno, período marcado por intensos ciclos glaciais, o saiga ocupava uma área impressionante. Seu território se estendia das Ilhas Britânicas até a Ásia Central, atravessava o Estreito de Bering e alcançava o Alasca e partes do atual Canadá. Ele viveu na Beríngia, a antiga ponte de terra que conectava dois continentes. Enquanto gigantes como mamutes desapareciam, o saiga persistia. Na antiguidade, o historiador grego Estrabão descreveu um animal chamado colos, com tamanho entre o de um veado e um bode, e com características incomuns. Muitos acreditam que ele estava descrevendo o saiga, uma criatura já curiosa aos olhos de povos antigos. De 10 espécies pré-históricas conhecidas de saigas, apenas uma sobreviveu até os dias atuais. Saiga tatarica, um verdadeiro remanescente da fauna da Era do Gelo. Hoje, o cenário é diferente. As vastas estepes, formações de gramíneas baixas, típicas de climas extremos, com verões secos e invernos rigorosos, continuam sendo seu lar. Mas o território já não é o mesmo. Há 2 séculos, o saiga podia ser encontrado desde os Cárpatos até a China. Com a expansão humana, agricultura e urbanização, seu espaço foi drasticamente reduzido. Atualmente, suas maiores populações vivem no Cazaquistão, com grupos menores na Rússia e na Mongólia. Mas é sua aparência que primeiro chama a atenção. O saiga possui um focinho bulboso, pendente e flexível, quase como uma pequena tromba. À primeira vista, parece desproporcional. No entanto, essa estrutura é uma das adaptações mais sofisticadas do mundo animal. Durante os verões secos das estepes, quando rebanhos inteiros levantam nuvens densas de poeira ao correr, o nariz do saiga atua como um sistema de filtragem natural. Internamente, é revestido por pelos e membranas mucosas, capazes de reter partículas antes que atinjam os pulmões. No inverno, quando as temperaturas despencam muito abaixo de zero, a mesma estrutura aquece e umidifica o ar antes que ele seja inalado. Um verdadeiro mecanismo biológico de controle térmico. Durante o período reprodutivo, o nariz também amplifica sons. Machos emitem vocalizações graves para intimidar rivais. Na natureza, sons mais graves sugerem maior porte físico, e nesse jogo evolutivo, parecer maior pode significar vencer sem lutar. O corpo do saiga também revela sua história evolutiva. Ele mede cerca de 76 centímetros de altura no ombro e pesa entre 31 e 43 quilos. Seus membros longos e delgados permitem corridas que podem ultrapassar 70 km por hora. Quando necessário, alcançam até 80 km por hora. Uma velocidade essencial em ambientes abertos, onde esconderijos praticamente não existem. Apenas os machos possuem chifres levemente curvados e translúcidos, utilizados em disputas durante o acasalamento. Como ruminante, o saiga possui um sistema digestório com 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso e abomaso, capaz de extrair nutrientes de vegetação seca e pobre. Alimenta-se de gramíneas, arbustos e plantas resistentes da estepe. Vivem em manadas que podem ultrapassar 1000 indivíduos. São migratórios e percorrem longas distâncias ao longo do ano, acompanhando a disponibilidade de água e pastagem. Alguns grupos podem viajar mais de 100 quilômetros em um único dia. No outono, os rebanhos deslocam-se para o sul. O acasalamento ocorre entre novembro e dezembro. Machos disputam haréns que podem incluir dezenas de fêmeas. As batalhas podem ser intensas, às vezes fatais. A gestação dura cerca de 150 dias.
No início de junho, as fêmeas dão à luz, geralmente gêmeos. Em poucas horas, os filhotes já conseguem correr. Essa capacidade é vital em um ambiente onde a vulnerabilidade pode ser fatal. Apesar de sua resistência, o saiga enfrenta ameaças que não existiam na Era do Gelo. Na década de 1920, foi quase exterminado pela caça. Recuperou-se ao longo do século XX, chegando a cerca de 2 milhões de indivíduos na década de 1950. Mas após o colapso da União Soviética, a caça ilegal e o comércio de chifres provocaram um novo e rápido declínio. O chifre do saiga é valorizado na medicina tradicional chinesa, alimentando um mercado ilegal altamente lucrativo. E então, em 2015, ocorreu um evento devastador. Mais de 120 mil saigas morreram em poucas semanas. A causa foi identificada como infecção por Pasteurella multocida, uma bactéria que normalmente vive no organismo dos animais sem causar danos. Porém, condições climáticas mais quentes e úmidas do que o habitual desencadearam uma invasão bacteriana na corrente sanguínea, causando septicemia hemorrágica. O mais intrigante é que eventos semelhantes ocorreram em 1998 e 2010, sempre no mês de maio, exatamente quando as fêmeas estão parindo e fisicamente debilitadas. Foi a combinação de clima, estresse fisiológico e bactéria oportunista que resultou em um dos colapsos populacionais mais rápidos já observados em grandes mamíferos. Ainda assim, o saiga continua desempenhando um papel essencial no ecossistema das estepes. Seu pastoreio ajuda a regenerar a vegetação, fertiliza o solo e sustenta predadores como lobos e aves de rapina. Seus padrões migratórios evitam o sobrepastoreio e promovem diversidade vegetal. Para povos nômades da Ásia Central, o saiga vai além da biologia. Em tradições orais do Cazaquistão e da Mongólia, existe a figura do ancião branco, conhecido como Aksakal, o guardião espiritual da terra e do equilíbrio natural. Em algumas narrativas, o saiga é considerado protegido por esse espírito ancestral. Caçar além do necessário significaria romper a harmonia da estepe. Talvez essas histórias antigas carreguem uma mensagem simples. O saiga sobreviveu a glaciações, predadores e mudanças climáticas extremas. Mas seu maior desafio não veio da natureza, veio de nós. E agora, nas planícies silenciosas da Ásia Central, o destino de um sobrevivente da Era do Gelo depende de decisões tomadas muito longe dali.